Ataque Antônio Lupe está ao vivo, uma vez mais aqui na tela da Band. Vem com as informações, as quentinhas. Pô, tô parecendo aquele cara que joga sal na carne, não tá parecendo? Como chama o cara que joga? É culinária com CH. Eu não sei falar o nome dele, não. É muito complicado. Né, que joga o sal na... Ronaldo. Não é Ronaldo, não. Vamos lá, informações da Ponte, diz aí, Lupe. Beleza, Batista. Mais uma vez um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando os donos da bola. A Ponte Preta tem toda a semana aí até o confronto contra o Vitória, sábado, 4 horas da tarde, e a semana bem diferente das duas equipes. Enquanto o técnico Gilson Kleina tem aí vários dias de preparação, o Vitória entrou em campo ontem. Ficou no empate em 1-1 com o Botafogo da Paraíba pela pré-Copa do Nordeste. E só a partir de hoje, o técnico Wagner Lopes vai pensar no confronto contra a Macaca aqui em Campinas. A tendência é que Gilson Kleina repita a mesma escalação que entrou em campo contra o Remo. O lateral esquerdo, Rafael Santos, que saiu até preocupando com a mão na parte de trás da coxa, foram apenas cãibras, então ele está treinando normalmente e deve ser o titular na lateral esquerda. Inclusive, o Rafael Santos é um dos principais jogadores da Ponte Preta nos últimos jogos. Já tem 3 gols marcados e 3 assistências na Série B do Campeonato Brasileiro. E a tendência é que o Iago Henrique seja mantido no meio-campo da Ponte para o jogo contra os baianos. Inclusive, o Iago Henrique hoje foi o escolhido pela assessoria de imprensa para conversar com os jornalistas. O volante passou muita dificuldade no primeiro semestre de 2021 por conta das lesões, quando ele ainda estava no Juventude. Até por conta disso, demorou para receber uma oportunidade hoje na Ponte Preta. Ele fala sobre esse período difícil e se já está 100% fisicamente para ajudar a Macaca na reta final da Bezona. Tive uma lesão complicada no início do ano, que me deixou bastante tempo parado. Uma lesão do qual eu me recuperei. Hoje eu estou bem, faço trabalho específico, faço trabalho à parte, faço trabalho com o pessoal aqui do clube, faço sempre o reforço muscular, que é muito importante, que foi uma lesão muscular. E hoje eu me sinto preparado, livre da lesão, então fortalecido, e é buscar manter esse ritmo para ganhar sequência no final dessa reta final. E a semana cheia também tem sido importante para o Gilson Kleina trabalhar as questões táticas dentro de campo, mas também o emocional. Até porque quando vem vitória na cabeça do torcedor da Ponte, já fica aí eles com os nervos à flor da pele. Até porque nos últimos 7 jogos, o Vitória ganhou 5 e foram 2 empates. E um desses confrontos rebaixou a Ponte Preta da Série A para a Série B em 2017, com uma grande polêmica, uma confusão no final do jogo, invasão de campo. E isso o torcedor da Ponte ainda tem um certo receio quando joga contra o Vitória. O Iago Henrique é um jogador experiente, já participou de várias decisões e falou como tem sido o trabalho por conta desse lado emocional nesse duelo contra os baianos no próximo sábado. É uma final pra gente, a gente está encarando dessa forma. Desde que acabou o jogo lá em Belém, a gente já virou a chave, já estamos pensando no Vitória. A gente espera fazer nosso melhor e a preparação durante a semana é a mesma. A gente tem que, como foi dito na pergunta, preparar muito o mental, porque é um jogo que vai ter muito, essa parte mental vai ser muito importante. Então acho que a gente está com a cabeça boa e fazer nosso jogo diante do nosso torcedor que a gente vai conseguir a vitória. O técnico Gilson Kleina ontem ele foi julgado pelo STJD por conta da expulsão contra o CSA. Pegou um jogo, como já cumpriu, Kleina vai comandar a Ponte Preta no banco de reservas. Sábado, 4 horas da tarde, Moisés Lucarelli. A Macaca vai jogar contra o Vitória. Se vencer, praticamente garante a sua permanência na Série B para 2022. Batista. Esse confronto contra o Vitória, né? Você falou desse jogo 2017, jogo que ficou conhecido como o jogo da dedada. Rodrigo, zagueiro, uma câmera pegou, né? Exatamente o momento que ele estava bulinando por trás, nas nádegas, o atacante centroavante Treves, que jogava na oportunidade no Vitória. E aí todo mundo fez o print, né? Rodou a internet e foi considerado então o jogo da dedada e o Rodrigo ganhou o apelido de Rodrigo Dedada. A Ponte foi rebaixada, mas antes disso, em 2004,
lá no Barradão foi a Ponte que rebaixou o Vitória. O Vitória precisava apenas de uma vitória, que seria contra a Ponte era a 10ª colocada, não subia, não caía, não acontecia nada. Última rodada, 19 de dezembro. Esse campeonato foi aquele que na rodada final o Santos acabou sendo o campeão, porque o Atlético Paranaense perdeu uma partida que não podia. Tio Washington Mega Massa foi artilheiro da competição, 34 gols. O recorde numa só edição do Campeonato Brasileiro. E aí o Santos foi campeão e o Grêmio foi rebaixado, Grêmio, Guarani, Criciúma e o Vitória, que se tivesse vencido a Ponte ganhou esse jogo lá, 2-1 de virada, 2 gols do Anselmo. Então a Ponte primeiro rebaixou o Vitória. E aí em 2017 foi o Vitória que rebaixou a Ponte. Então, tá kits, né? Um rebaixou o outro e tal, agora é nova vida, é outra situação, não é isso? Passado, né? O jogo de sábado para os dois é muito importante. O Vitória subiu de produção, como a Ponte também. Eu assisti um pedaço, ontem teve pré-Lampions League, que é a Copa do Nordeste, é uma fase classificatória, e jogaram Botafogo da Paraíba contra o Vitória. Eu consegui, Gleger, assistir só o primeiro tempo. Guerra de facão no escuro dentro do elevador. Negócio horroroso, mas muita força física. Os times lutando barbaridade. E eu acho que esse vai ser o espírito do jogo de sábado. Foi 1-1, né? 1-1. Foi 1-1 e vai ter o jogo de volta agora lá na Bahia, para ver quem que se classifica para a fase de grupos lá da Copa do Nordeste. De qualquer maneira, tem aí uma especulação / informação de Antônio Noivo Lupi, que é o seguinte: o André Luiz não vai jogar de novo, vem aí Iago Henrique, esse que deu entrevista aí. Eu acho que é uma boa, Batista. Ele colocou um jogador que toca mais a bola, marca menos, mas propõe mais o jogo. E apesar de na primeira partida, como titular contra o Remo, o jogador não foi muito bem posicionado no primeiro tempo, o segundo tempo pegou no breu. E eu acho que vale a pena manter o jogador. O restante é tudo igual, viu, Batista? Não tem muito segredo com relação à escalação, não. Olá, Júlio Nascimento, a sua opinião. Macaca estará em campo contra o Vitória. Jogo 4 da tarde. Alô, torcedor pontepretano, hein? Lugar de pontepretano vivo! É dentro do Majestoso com promoção de ingresso, Júlio. Exatamente, né? A diretoria fez a parte dela, né, Batistão? Deixou o ingresso mais acessível justamente para ter o apoio do torcedor, que vai ser muito importante, né? Porque o Vitória, ao lado do Confiança, são dois dos times que têm reagido aí, né? Entre os integrantes da zona de rebaixamento. Então a Ponte conter essa reação do Vitória e abrir uma diferença para esse time nessa reta final vai ser muito importante. Até pensando matematicamente aí na sequência da Macaca, se a Ponte vencer esse duelo, ela praticamente vai precisar de mais uma vitória para confirmar a permanência. Então deixa o time com moral, deixa o time sem ou menos pressionado, né? Sem pressão não vai ter como. Enquanto houver a possibilidade de queda, sempre vai existir um pouco de pressão. Mas deixa o time numa situação mais cômoda para essa reta final, porque nós sabemos que o lado emocional, nesse momento do campeonato, ele é muito importante. E o Kleina tem conseguido administrar isso. É um jogo importante também, pelo menos na minha opinião, para, de repente, devolver a confiança para alguns jogadores, como o caso do Moisés. Há 11 jogos sem marcar, precisa de uma boa partida do Moisés para dar essa resposta. E pode ser o jogo do desencantar do Richard, viu, Batistão? Tenho essa sensação de que essa insistência do Kleina com o Richard vai deixar o jogador confiante e, de repente, pode ser um jogo aí para ele desencantar. O cenário se desenha para isso, né? Já que tem uma atenção muito grande do Vitória no jogo aéreo para o Rodrigão. De repente, alguma jogada por baixo, algum rebote ali sobre para o Richard e ele finalmente possa fazer o primeiro gol dele com a camisa da Macaca. Olha isso, intuição do Júlio Nascimento. Richard na casinha. Vamos ver, né? Só estava faltando isso. Ô Batista, deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal lá de Hortolândia, do Reginaldo e a esposa dele, do Projeto Águia. Legal, hein? O pessoal vem fazendo um projeto maravilhoso, tirando as crianças da rua. Todo sábado tem treinamento, todas as idades. Mas é um projeto maravilhoso. Eu estive lá no sábado para conhecer. Reginaldo, parabéns pelo que você vem fazendo, cara. O mundo precisa de pessoas como você. Projeto Águia, lá no Vila Real e Hortolândia. Tá aqui, ó. Muito legal. Obrigado pelo presente aí. Falou, Reginaldo? Aproveitando os abraços, mande um abraço para o pessoal do Supermercado Taquaral. O Zé Luiz está assistindo você. E a Cláudio Corrente também, que está assistindo o programa.
Grande abraço, Zé Luiz e o Cláudio Corrente. Muito obrigado aí pela audiência. Gleiger, Iago Henrique, no lugar do André Luiz. Batista, eu gostei muito do posicionamento. Gostei muito dessa formação utilizada pelo Kleina lá em Belém do Pará. Deu muito certo. Inclusive, né, um dos volantes fez o gol da vitória, que foi o Marco Júnior. Essa participação dos dois volantes que jogam um pelo lado direito, o outro pelo lado esquerdo, é de fundamental importância nesse esquema implantado pelo Kleina, né? Usando o corredor, chegando como homem surpresa. E eu gostei demais. O Iago, ele dá um toque refinado, né? A marcação dele pode ser um pouco menor do que a do André Luiz, mas com o auxílio dos dois jogadores, Marco Júnior e Leonaldo, ficou muito bom. Então eu acho que acerta o Kleina, e é isso mesmo, jogo dentro de casa tem que partir para cima, e com um toque refinado melhora ainda mais com a participação do Iago. Valeu, Lupe, um abraço, muito obrigado, hein? Valeu, Batistão, grande abraço para todos.